Vamos lá, alunos, vamos para a correção da atividade 5. O tema da atividade 5 era o gênero textual reportagem, certo? Então, aqui vocês têm os dados iniciais de vocês. Aqui vocês têm o link da videoaula, uma videoaula bem explicadinha sobre o gênero textual reportagem, né, que vocês assistiram. E depois ainda tinha aqui um resumo teórico, certo? Para quem não entendeu aí também só com a videoaula e quisesse deixar registrado alguma coisa por escrito, tinha também. Tudo que eu falei na videoaula tem nesse resumo teórico, certo? Então, é uma chance aí de vocês se apegarem em dois instrumentos aí de aprendizagem, a videoaula e o resumo teórico. E depois, vocês tinham aqui uma pequena reportagem, né? E a partir desse texto, vocês responderiam as questões de 1 a 5. Eu me lembro bastante, né? Que uma coisa que eu reforcei bem na videoaula era em relação à estrutura da reportagem. Então, quando a gente tem aqui o título da reportagem, ele é a mesma coisa que manchete. Então, o título da reportagem, né, dessa reportagem ou de qualquer outra, ele é chamado de manchete. Se fosse outra reportagem, o título da reportagem seria chamado de manchete. Se você tivesse uma reportagem sobre futebol, o título dela seria chamado de manchete. Então, título e manchete é a mesma coisa. O que a gente tem aqui, ó, como se fosse um título complementar, ele é chamado de subtítulo, certo? E numa reportagem, o primeiro parágrafo ele é considerado lead, mas eu deixei bastante claro que título e manchete são a mesma coisa. Ficou claro na videoaula, né? Por quê? Por que eu enfatizei na videoaula? Porque eu sabia que seria uma das perguntas que eu ia fazer para vocês. Quem assistiu a videoaula, com certeza não errou essa questão, né? Daqui a pouco a gente vai falar dela. Então, o que tem essa reportagem aqui, ó? A ilusão da estabilidade em São Paulo. Aqui, o que ele está querendo dizer? O que as pessoas dizem hoje, né? O que a imprensa tem noticiado, é que, de uma certa forma, o número de óbitos no estado de São Paulo, ele está estável. O que é estável? Ele não tem aumentado, né? Ele pode estar tendo um pequeno declínio, mas aumentando ele não está. E aí, o que a reportagem diz para a gente? A partir do título, que é a manchete, a ilusão da estabilidade em São Paulo. Se ele diz que é uma ilusão, o que a gente subentende? Que está iludido, está sendo enganado aquele que acha que o número de óbitos está estável. Então, o próprio título, a própria manchete, ela já te dá a entender isso, né? Você leu aqui, você já sabe o que ele vai falar. E aqui, no corpo aí do texto, ele vai dando a justificativa desse título. Por que, então, que eu estou sendo iludido? Estão falando para mim que o número de óbitos no estado de São Paulo está estável. Você está me dizendo que é mentira, que eu estou iludido? Por quê? Aí, ele vai explicando qual que é a justificativa deles, né? Por quê? Porque para você chegar ao número de óbitos, hoje foram 550 no estado, 1.200 no país todo. Como é que eles chegam a isso? Eles têm um processo de contagem desse óbito. Então, eles têm lá uma estratégia para contar esse número de óbitos para passar para a gente. Então, ele está dizendo que essa ilusão aí, ela é causada por dois motivos. Em primeiro lugar, a forma de contar esses óbitos foi alterada, ele está usando um outro sistema, uma outra estratégia. E, além disso, o que ele está querendo dizer? Como é que você pode dizer que o número de óbitos está estável se em várias cidades do interior, e ele dá exemplo aqui, ó, ele fala de Ribeirão Preto, ele fala Campinas, ele fala Barretos e São José do Rio Preto. O número está aumentando desesperadamente. Como é que você pode dizer que o estado está estável se no interior a coisa está aumentando assim, numa proporção desmedida?
Então, por isso que ele diz que é uma ilusão achar que São Paulo está estável, certo? Resumidamente, é isso que tem na reportagem. Aí a gente vai para a primeira pergunta. Dos lugares citados no texto, qual tem apresentado o resultado positivo em relação à queda nos óbitos pela Covid-19? Por incrível que pareça, muita gente errou. Mas olha onde é que a gente consegue perceber isso aqui. Quer ver? Ó, vamos aqui no texto. Vamos achar aqui para vocês, ó. Diferente do Amazonas, Amazonas é um estado brasileiro, né, do norte do país, diferente do Amazonas, por exemplo, São Paulo não apresentou um pico com redução considerável. O que é uma redução considerável? Quando você tem aí o número de óbitos caindo. Quando ele diz diferente do Amazonas, se São Paulo está ruim, o Amazonas está bom, não é isso? Ó, diferente do Amazonas, São Paulo não apresentou redução. Se São Paulo não apresentou redução considerável e o Amazonas é diferente, significa que o Amazonas apresentou uma redução considerável. Então, dos lugares abaixo citado, quem é que teve resultado positivo em relação à queda nos óbitos? Amazonas, está no texto. São Paulo está ruim, Amazonas está diferente do São Paulo, então Amazonas está bom. Por que não pode ser Barretos? Por que não pode ser São José do Rio Preto? Porque aqui ele está dizendo que Barretos, São José do Rio Preto, são cidades em que o número aumentou. Está escrito no texto também, certo? Por que não pode ser São Paulo? Ué, a ilusão, se é uma ilusão que o número de óbitos está estável, também não pode ser São Paulo. A capital paulista, como é São Paulo, também não pode ser. Então, ou seja, de todos esses lugares, o único que tem resultado positivo é Amazonas. Está no texto. Você tem muitas informações aqui que fariam você responder diretamente Amazonas. Ele fala que Amazonas está bom, ao contrário de São Paulo. Se São Paulo está ruim e Amazonas está diferente, Amazonas está bom. Se ele está dizendo que as cidades do interior, inclusive Barretos e São José do Rio Preto, a coisa está ficando feia, então a sua resposta só podia ser Amazonas. O único lugar que tem apresentado o resultado positivo é lá. E em vários lugares do texto tinha essa informação, certo? No trecho, na capital, uma mudança na metodologia de contagem dos dados abriu um limbo na análise local. O que a gente perguntava aqui? O que significa limbo dentro do contexto do texto? Porque limbo tem uma série de significados, mas no texto, o que significa? Inconsistência. O que acontece? Você vai ter um número duvidoso, porque como eles mudaram a metodologia na contagem dos dados, você fica desacreditado. Então, o que acontece? Isso daí gera inconsistência, você não tem algo consistente, algo que dê para confiar. Por isso que é inconsistência, certo? A número 3. Segundo o texto, qual ou quais as razões que justifiquem o título da reportagem? O título da reportagem, que é a mesma coisa que manchete, conforme está na videoaula, é a ilusão da estabilidade em São Paulo. O que faz a gente ficar iludido, né? Ou melhor, o que justifica isso? Por que é uma ilusão? Na verdade, tanto a mudança na metodologia de contagem dos dados, mas também o aumento de casos da doença no interior. Então, a gente pode dizer que é uma ilusão achar que São Paulo está de beleza, né? Por que é uma ilusão? Porque a mudança na metodologia da contagem dos dados compromete essa contagem e o aumento dos casos da doença em cidades do interior. Por isso que é a B na 3. Agora, número 4, que eu já deixei até a resposta aqui para vocês. Qual a informação principal da reportagem? Vários alunos colocaram Covid-19, outros colocaram o aumento das mortes, outros colocaram a diminuição das mortes. Em primeiro lugar, o aumento das mortes. Ok, mas aumento de que mortes em relação a quê? Né? Você não me diz. Qual a informação principal dessa reportagem? Aumento das mortes. Onde? No zoológico? Né? Nos Estados Unidos? Na fazenda do tio Zé? O que acontece? Não, você tem que responder por completo. Qual que é a principal? Por que ele fez essa reportagem? Qual o intuito? Muita gente respondeu assim,
A principal informação é o coronavírus. Ok, mas o que sobre o coronavírus? Só o coronavírus? Tá falando que aumentou? Tá falando que diminuiu? Tá falando do coronavírus na China? Tem que ter foco. Qual que é o foco dessa reportagem? Por que ela foi escrita? Ó, aqui o título da reportagem, que é a mesma coisa que manchete. Então, a informação principal é a seguinte, ó. Nessa reportagem, a informação principal era demonstrar o quanto é enganoso dizer que os casos de óbito pela Covid-19 estão estáveis no estado de São Paulo. Ou seja, o que essa reportagem quer dizer para a gente? Que é uma ilusão pensar que a situação pode ser considerada favorável no nosso estado. Teve gente que na 4 colocou que é uma reportagem. Tudo bem. No resumo teórico diz o que é uma reportagem, que é uma reportagem. Ao contrário da notícia, a reportagem, ok. Mas eu não queria saber sobre o gênero reportagem. Olha aqui a pergunta. Qual a informação principal dessa reportagem? Essa aqui que está no texto de vocês. Por quê? Leia o trecho da reportagem abaixo para as questões de 1 a 5. Então, quando eu pergunto, eu estou perguntando aqui, criança, certo? Então, na 4, a informação principal é dizer para a gente que você está sendo enganado se você acreditar que a situação em São Paulo está ficando boa, certo? 5, reescreva a manchete dessa reportagem. Reescrever é copiar. Reescreva. Ela já vem escrita aqui. Eu só queria que você reescrevesse. Teve gente que escreveu metade do texto, teve gente que explicou o que o texto estava querendo dizer, teve gente que fez um monte de coisa, mas eu só estou pedindo para reescrever a manchete dessa reportagem. E na videoaula eu disse que manchete é o título da reportagem. Se você errou a 5, é porque você não assistiu a videoaula. Não tem como você ver uma videoaula, a pessoa te diz, a manchete é o título da reportagem. Será que não fica claro aqui em negrito que esse é o título do texto, que é o título da reportagem? Se eu disse na videoaula que manchete é a mesma coisa que título, eu só me leva a pensar que quem respondeu errado, e não foi pouca gente, errou porque não assistiu a videoaula, certo? Então, reescreva, ou seja, escreva novamente a manchete dessa reportagem. Se manchete é a mesma coisa de título, era só reescrever. A ilusão da estabilidade em São Paulo, certo? Terminamos aqui a correção da atividade 5. Semana que vem a gente já começa com matéria nova e eu reforço para vocês, tenham atenção quando lerem o texto e quando lerem o enunciado das questões. O que eu estou percebendo em vocês não é dificuldade no conteúdo, é dificuldade na paciência de ler o texto, é dificuldade na boa vontade de ler o enunciado das questões e também na falta de vontade de vocês tirarem dúvidas com a gente. Vocês não tiram dúvidas. A gente entra com videoaula, a gente fica ali todo o tempo esperando que alguém venha ter uma dúvida e ninguém tem. Aí, quando a gente vai corrigir, a situação denota completamente o contrário de toda essa tranquilidade que vocês demonstram. Então, por favor, atenção ao que fazem. Esse é o meu conselho. Muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada mesmo. E até mais. Até semana que vem com matéria nova. Tchau, tchau.